Fala pessoal, bem-vindos aí ao canal Trader de Cristo. Vou estar gravando um vídeo aqui rapidinho para falar um pouquinho sobre alavancagem, sobre lote e também sobre margem, né? A diferença, né? E o conceito básico. Tentar ser o mais prático possível, né? Pouca teoria e mais prática para que vocês possam entender. Mas antes de mais nada, você que não conhece o canal, já se inscreve, né? Também já deixa o like aí no vídeo para que o canal possa crescer. Canal Trader de Cristo, meu nome é Fábio Freitas. Bom, vamos lá então, sem mais delongas, para ficar um vídeo mais curto, né? Alavancagem, lote e margem. Esse eu vou falar a respeito do mercado de Forex, né? Mercado internacional, não é o mercado brasileiro. Vamos lá então, o que é isso? Alavancagem, lote e margem. Vamos começar pelo mais simples. Alavancagem, o que é? É quanto a corretora vai te emprestar de dinheiro. Graças a Deus a gente tem essas possibilidades. Então, por exemplo, existe alavancagem de 100, de 200, de 500 e por aí vai. Seria basicamente, alavancagem de 100 seria o seu capital multiplicado por 100, 200 seria o seu capital multiplicado por 200 e por aí vai. Então, um exemplo, se a sua alavancagem é de 500, 1 para 500, e você tem na conta 10 dólares, o seu poder de negociação é 10 dólares vezes 500, ou seja, é o mesmo que você seria o mesmo que você tivesse 5 mil dólares na conta para poder estar negociando, beleza? Daqui a pouco você vai entender o porquê que a gente precisa dessa alavancagem para poder negociar. O lote, vou falar de lote que é um pouquinho mais chato, mas vou tentar resumir para depois a gente falar de margem e você ficar craque aí nesses conceitos. Bom, lote, no Forex o lote é de uma forma e no CFDs, né, que são os contratos futuros, é de outra forma. Né? Basicamente, no Forex funciona assim, o lote corresponde a um determinado número de unidades da moeda, por exemplo, que você estiver negociando, né? Moeda base. Né? Então, por exemplo, temos aí um lote de euro-dólar, né? Então ele vai corresponder a um determinado número de euros, que era como se você estivesse comprando vários euros, né? Então funciona mais ou menos igual funciona com o nosso mercado brasileiro aqui, um lote de Petrobras, um lote de Banco Inter e por aí vai, né? O lote padrão aqui no Brasil é de 100 100 unidades, né? No Forex, vamos trabalhar com 3 tipos de lote, né? O lote padrão, que é 100 mil unidades, o mini lote, que é 10 mil unidades, e o micro lote, que é 1000 unidades da moeda, né? Geralmente a gente trabalha com conta padrão. A conta padrão, 1 vai ser 100 mil, 0.10 vai ser 10 mil e 0.01 vai ser 1000. Geralmente as contas aí que usa o MetaTrader 4 funcionam dessa forma aí, são contas standards, beleza? Então, no Forex tem essa diferença, a gente trabalha com lotes, né? Com lotes de moedas, 100 mil, 10 mil e 1000. E é claro, né, você pode entrar fracionado, né? Não precisa ser 0.10, pode ser 0.15, 0.11 e por aí vai. Bom, é um exemplo então, se eu tenho um lote de dólar equivale a 100 mil euros. Então, se um euro vale 1,17727 dólares, um lote vai valer 117.727. Então, quando você negocia um lote de euro-dólar, você é o mesmo que você estivesse negociando aí 117 mil dólares. Né? Então, é muita grana. Para negociar um lote de euro, é muita grana. Por isso que nós temos alavancagem, para poder emprestar dinheiro para a gente poder negociar, porque senão a gente não ia conseguir negociar praticamente nada, né? Para quem tem um valor mais baixo, né? Então vamos lá. E os lote nos contratos futuros, né? Que no caso é quando a gente fala de índices, de commodities, né? No caso do HK50, Dow Jones, S&P, German 30, vai funcionar dessa forma. Um lote, na verdade, vai ser um contrato. Então, 1 vale 1. Né? Só isso que você precisa saber. E é claro que a gente tem a possibilidade de trabalhar com as frações. 0.1 contrato, 0.01. Né? A gente consegue fracionar um lote, né? No caso. Mais 1 vai valer 1. Então, é mais simples de entender. Beleza? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui do lote do HK50. Um lote do HK equivale a um contrato. Então, beleza. Então, se a pontuação, qual vai ser o valor daquele contrato? Vai mudar, por quê? Se a pontuação do HK está em 27.045, esse será o valor do lote do HK
de um lote, porém na moeda do país dele. Então, se o lote do HK vale 27.045, não vai ser em dólar, vai ser em renminbi, né? Que é a moeda do HK. Então a gente tem que fazer essa conversão para saber quanto que vai ser em dólar, que é o que importa para a gente. Então, se eu tenho lá um renminbi que é mais ou menos 13 cents, então um lote no HK é igual a 27.045 vezes 13 cents, que vai dar aí o valor de 3.515. Mas isso aqui é pura teoria, tá, pessoal? No próprio site lá da corretora tem como você calcular isso aqui, mas é só para quem quiser saber, beleza? Então, vamos falar um pouquinho agora de margem, para a gente chegar no exemplo final e você entender tudo. A margem é quanto a corretora cobra de garantia para que você possa negociar determinado ativo. Então, lembra que na alavancagem ela vai emprestar dinheiro para você? Na margem é o quanto ela exige que tenha na sua conta, e isso dinheiro real mesmo, não é o que ela vai emprestar, é o dinheiro que precisa ter lá para que você possa abrir determinada posição. Então, vamos lá. Vai variar de ativo para ativo e de corretora para corretora. Então, tem corretora que vai cobrar, por exemplo, para abrir um lote de HK50, vai cobrar $18. Outra corretora pode cobrar mais. Isso vai variar de corretora para corretora e de ativo para ativo. Um lote no HK50 vai ser uma margem, no Dow Jones vai ser outra, né? E você vai entender mais nesse exemplo aqui agora. Cálculo para saber a margem que a corretora cobra de garantia. Mais uma vez, um pouquinho de teoria, mas lá no site da corretora eu vou mostrar que dá para você ver isso aqui sem saber esse cálculo. Basicamente, é o valor do lote, né? Então você tem que saber quanto que vale o lote daquele ativo, vezes a porcentagem que a corretora cobra. Então aí que entra a diferença de corretora para corretora. Tem corretora que vai cobrar uma porcentagem, tem outra que vai cobrar outra, né? Dividido pela alavancagem, que é o quanto a corretora vai te emprestar. Então vamos lá. Vamos pegar os dados para o cálculo. Vamos fazer o Q no HK50 na corretora Rantec, por exemplo. Um lote lá hoje está $3.515. A porcentagem que a corretora está me cobrando é 250%. Onde que eu olho isso aqui? Vamos lá. Aqui na plataforma, MetaTrader 4, você vem em ativos, depois procura o HK50, propriedades, aqui ela vai me mostrar, margem, porcentagem da margem, 250%. Então, ela cobra 250% da margem. Então, você tem que fazer a multiplicação. Vamos voltar lá. Então, é 250. Então, vamos lá, 3.515 vezes 250%, que é a que a corretora cobra, dividido por 500. Então, a margem exigida, o dinheiro que eu preciso ter lá na conta para abrir um lote de HK50 é mais ou menos $18. Beleza? Aqui no site, na corretora, aqui, na Rantec, por exemplo, tem como eu ver isso. Por exemplo, eu venho aqui, calculadora de margem. Eu quero saber quanto que é a margem para me operar um lote Dow Jones. Eu venho aqui, coloco um lote, coloco a minha alavancagem da minha conta, no caso aqui eu estou usando a 500, e ponho aqui calcular. E ela vai me mostrar que eu preciso ter $210 na conta. E aqui eu posso fazer de qualquer ativo, né? Inclusive dos Forex, né? Beleza? E eu posso também aqui, tem o valor do PIP ponto, né? Que eu também, para eu saber, por exemplo, eu quero ver aqui quanto um lote de ouro, quanto que vai valer o ponto. Para eu saber, por exemplo, calcular um stop, calcular um objetivo, para saber quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou perder. Então aqui, por exemplo, no ouro, para cada um ponto é $1, com um lote, né? Então eu sei que um lote vai ser pesadíssimo aqui para mim abrir uma posição. Beleza? Então, basicamente, o que eu preciso saber aqui? Né? Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Bom, o que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que, voltando, alavancagem é o quanto a corretora vai me emprestar, lote é o valor da minha posição. Por isso que é interessante você entender o que é lote, como calcular, para você ter uma noção da onde você está entrando, de quanto você está negociando. Não é brincadeira. E a margem é o que a corretora vai me exigir. Então, a alavancagem tem a ver com o que a corretora te empresta, né? 100, 200, 500 vezes a mais. O lote vai ser a sua posição. Então, a gente sabe que no Forex temos aí 3 tipos de lotes, né? E nos CFSDs, a gente sabe que para a gente entender o valor do lote, a gente também precisa entender
quanto qual que é a pontuação que está aquele ativo e também em qual moeda está aquele ativo. Por exemplo, Dow Jones, é só eu pegar a pontuação do Dow Jones que eu sei que para cada ponto do Dow Jones vai ser $1, né? Porque o valor é em dólar. No HK eu sei que a pontuação não é em dólar, a pontuação é em RMB, né? Que é a moeda aqui da China. O German 30 eu sei também que não vai ser em dólar. Então, para fazer esse cálculo de maneira teórica, você tem que entender isso, mas a gente sabe que a corretora também oferece essas ferramentas aqui que ajuda muito. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham entendido, né, a principal diferença. Se não entendeu, se foi muito rápido, é só você assistir o vídeo mais umas 2, 3 vezes que vai ficar claro. Se ainda ficar dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu vou esclarecendo na medida do possível. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Se inscreva no canal, compartilhe, comente e deixa o like. Valeu, Deus abençoe vocês.